Se você quer crescer, se você quer construir uma parada diferente, você tem que meter o louco. É literalmente isso, você tem que meter o louco. O influenciador que você curte, o conteúdo que você assiste, o empresário que você se inspira, eles estão metendo o louco. Ninguém faz a mínima ideia do que está fazendo. Só que existe uma diferença entre aqueles que fazem e aqueles que sonham. Se você continuar sonhando e manter todo o projeto no papel ou esperando ter uma estrutura completa para fazer isso direito, você nunca vai fazer. Vou confessar uma coisa pra vocês, mano. Eu vejo esse padrão que eu vejo em mim em várias pessoas extremamente bem-sucedidas, né? E seja pessoas que estão no começo da jornada ou no final da jornada, que é um padrão de ninguém faz a menor ideia do que tá fazendo. A verdade é, o Steve Jobs falou isso, cara. Ele falou, tudo que você tá vendo ao seu redor foi feito por pessoas não mais inteligentes do que eu e você. A única diferença é que elas foram lá e fizeram. Por isso que você tem que meter o louco. Se você tá pronto para fazer alguma coisa, quer dizer que você já tinha que ter começado há muito tempo. Você nunca vai estar pronto para começar a fazer algo. Você simplesmente tem que começar. Se aparecer uma oportunidade no seu trabalho e você não se sentir tão preparado, mete o louco e vai. Se você quer começar um projeto, mas você tá meio assim, não sabe como que vai funcionar, mete o louco e vai. E você tá numa idade, assim como eu, que se tudo der errado, você não perde nada. Porque você não tem nada. Então agora é a hora de meter o louco. Agora é hora de arriscar, agora é hora de empreender, agora é hora de quebrar a cara, é hora de viajar, é hora de meter o louco. Porque você tem um patamar de vida onde você foi criado em um ambiente e você tem a sua régua social. Você tem os seus gostos, você tem as suas preferências. E a única coisa que vai fazer você subir de nível é quando você meter o louco. E esse meter o louco pode ser começar uma nova faculdade, pode ser abandonar tudo e sair para viajar, pode ser pedir demissão do emprego que você não gosta e arrumar um emprego melhor, ou empreender, mas você precisa meter o louco. E é engraçado porque as pessoas elas têm medo de viver, elas têm medo de arriscar, elas têm medo de colher. Só que se você não arrisca, como que você quer conquistar algo diferente? Você acha realmente que todo mundo que tem sucesso não se arriscou? Que todo mundo estava pronto quando decidiu fazer alguma coisa? A maioria tá metendo o louco sempre. Quando você vê um vídeo que explode, quando você vê um formato novo que explode, quando você vê uma empresa nova que explode, é porque tá todo mundo metendo o louco. E é muito engraçado porque quanto mais você entende isso, quanto mais você se coloca na brecha, quanto mais você se arrisca, quanto mais o louco você mete, mais você cresce. Porque você não tá com medo. Ai, mas Guilherme, e se der errado? Beleza, deu errado. E aí? Você aprendeu um monte de coisa. Você desenvolveu umas frentes da sua vida. Você expandiu seu nível de consciência. Você tomou risco. Você colocou sua pele em jogo. Você colocou seu nome na parada. E isso vai te dando mais energia. Isso vai te dando mais vontade. Isso vai te dando mais garra. E tudo que você aprendeu, o que deu errado, você vai corrigir para a próxima vez você não errar nisso. E aí você pode fazer de novo. E pode dar errado de novo. Só que você está aprendendo mais. E aí, conforme você vai aprendendo, conforme você vai evoluindo e conforme você vai metendo louco, as coisas vão começar a dar certo. E quando você olha para alguém que teve sucesso, todo mundo fala: nossa, mas ele cresceu do dia para a noite. Até semana passada, até mês passado, até o ano passado ele não era nada. E olha onde ele está hoje. Porque esse cara meteu o louco. Porque ele foi lá e fez. Existe até uma história sobre a abelha, que fisicamente é impossível uma abelha voar. Pelo peso que ela tem, pelo formato do corpo dela, comparado ao tamanho da asa, é impossível ela voar. Só que a abelha ela não sabe de física. Então ela mete o louco, vai e faz. E cara, agora é a hora. A gente tá finalizando mais um ano. E aí, você vai começar 2026 com a mesma ideia? Com a mesma cabeça? Com a mesma mentalidade? Errando nas mesmas coisas? Ou você vai meter o louco? E vai falar, cara, eu não quero mais isso. Eu vou meter o louco. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer acontecer. E tudo depende de você. A partir do momento que você entende isso, você vai com garra, porque ninguém vai te impedir.
porque você tá metendo o louco e não tem como aquilo dar errado, porque você tá arriscando tudo para fazer aquilo dar certo. E aí você vai com garra, você vai com determinação, você vai com propósito, você cria uma missão para desenvolver aquilo. Então aprenda isso o mais rápido possível e comece a se arriscar mais. É impossível você aprender uma manobra no skate se você não mete o louco e tenta. E você vai cair, vai ralar, vai doer. Só que aí você vai aprender. E aí você vai ser melhor. E aí a manobra que você não conseguia fazer ontem, hoje você faz, porque você meteu o louco. E aí o cargo que você não tinha ontem dentro da empresa, hoje você tem porque você meteu o louco. E é engraçado porque às vezes você está numa posição dentro da empresa e você começa a entender o jogo empresarial, né, a estratégia do mundo corporativo e você fala, cara, aquele cara é muito menos competente que eu e ele está crescendo. E ele está em cargo melhor. E ele recebeu uma outra proposta muito boa. Como? Se eu sou melhor tecnicamente, se eu tenho mais conhecimento técnico, se eu tenho mais status, se o meu trabalho é melhor, por que ele está crescendo ou não? Porque ele está metendo louco. Você precisa ser estratégico a todo momento. Quando você vai conversar com alguém, quando você vai conhecer alguém, a forma como você age, a forma como você pensa, você sempre tem que ser estratégico. E sempre meter o louco. Assuma riscos. Sem riscos não tem ganho. Se você quer mudar a sua vida, se você quer transformar quem você é, se você quer crescer de fato, esse é o único caminho que pelo menos eu conheço, pelo menos eu acredito, você tem que meter o louco. Cara, eu saí da escola quando eu tinha lá 17 anos e eu ia fazer uma faculdade, só que eu decidi meter o louco. Coloquei uma mochila nas costas e fui viajar. E o tanto que eu cresci viajando em 6 meses, o amadurecimento que eu tive, as pessoas que eu conheci no caminho, quem eu me tornei por conta disso, é incrível. Porque eu literalmente não tinha dinheiro, só tinha uma mochila e uma barraca. Coloquei isso nas costas e fui. Meti o louco. Eu não tinha aonde dormir, eu não tinha aonde comer e eu não tinha dinheiro. Mas tudo funcionou, tudo deu certo, porque não tinha outro caminho. Eu arrisquei, eu fui. E aí eu voltei, fiz faculdade, depois eu abandonei a faculdade, fui empreender, quebrei, empreendi de novo, quebrei, empreendi de novo, quebrei. Só que eu tava sempre me arriscando e aprendendo. A primeira vez que eu quebrei teve um motivo. E aí eu desenvolvi a segunda empresa. E eu quebrei de novo, só que por outros motivos. Porque uma coisa é você errar, e tá tudo bem, faz parte do jogo. Outra coisa é você errar na mesma coisa várias vezes. Aí você é burro. Desculpa, mas pô, não dá, né, mano? Você vai arriscar? A maior prioridade é entender que eu tô no risco para aprender. Se der certo é apenas consequência. Eu tô aqui para aprender. Eu tô metendo louco para ver onde vai dar. E aí você aprende, você vai errar, você vai quebrar, você vai falir, você vai aprendendo. E aí a segunda vez você já não vai errar na mesma coisa. A terceira vez você já não vai errar. E daqui a pouco você tem tanto conhecimento que as coisas começam a ficar muito mais fáceis. E o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é antifrágil. Quanto mais porrada você der, quanto mais você quebrar a cara, mais fortalecido você vai ficando. Com menos medo você vai ficando. E quando eu falo que agora é a hora de meter o louco, é justamente porque você não tem filho, você não tem uma casa que tá pagando, você não tem nada. Se tudo der errado, o que vai acontecer? O que vai mudar? Só que o grande jogo é, e se der certo? E se funcionar? E se isso aqui de fato mudar minha vida? E aí você entende que quando você muda a sua vida, é como colocar um copo embaixo da torneira. Ele vai encher e depois que ele estiver cheio, ele vai começar a transbordar nas pessoas que estão à sua volta. E eu demorei bastante para aprender isso, porque por muito tempo eu queria crescer puxando pessoas para crescer junto comigo. E depois eu comecei a entender que, cara, eu preciso fazer eu crescer primeiro, eu evoluir, eu cometer erros, eu assumir os riscos.
Porque depois que eu crescer, depois que eu tiver estabilizado, eu só estico a mão e consigo puxar. Quem acreditou, quem precisa, quem eu quero. Porque agora eu tô estabilizado. É a regra do avião. Se o avião começar a dar ruim, a primeira coisa, você pega a máscara e põe em você. Depois que você tá com a máscara de oxigênio, você vai ajudar os outros. Não adianta você estar sem oxigênio e querer ajudar os outros. Porque você não vai conseguir. Então essa é uma dica, é um aprendizado que eu tive que, cara, transforma. Transforma. Assuma riscos em todas as áreas. Todas as áreas. Eu tô na praia, tem um pessoal jogando futevôlei. Ah, não faço a mínima ideia como joga isso aí. Eu vou meter o louco. Rapaziada, posso jogar aí com vocês? Ah, vai lá. Dá uma brincada. Vai errar, vai ser ruim, beleza. Só que você vai chegar no final do dia e vai falar, caramba, mano, hoje eu joguei futevôlei e nunca tinha jogado na minha vida. Olha que da hora. Fiz uma coisa nova. Conheci pessoas novas. Eu me arrisquei. Sabe? Chega alguém que você não conhece na rua, vai trocar uma ideia. Oh, tudo bem, nossa, o céu, o clima, tá sol, tá frio, tá chuva, como que você tá? Você tá indo pra onde? O que você vai fazer? Quem é você? Qual que é a sua história? E aí você começa a meter o louco aos poucos. Vai primeiro naqueles detalhezinhos bobos, sabe? Ah, eu não consigo chegar em alguém que eu não conheço e começar a puxar assunto. Cara, mete o louco, vai lá. Aí você vai ver que aquilo não é tão desafiador quanto parece. Aquilo não te dá tanto medo quanto você imagina. E aí você vai começando a... interessante. Vou assumir mais um risco. Tá, legal. Vou fazer mais uma coisa. Putz, isso aqui deu errado. Legal, tô aprendendo. Tô entendendo. Porque, se for parar pra pensar, é a primeira vez que a gente tá vivendo. E eu acredito que é a última. Eu não acho que, enfim... Eu acho que a gente tem essa oportunidade. E quando eu falo que tá todo mundo metendo louco, é porque todo mundo tá vivendo isso aqui pela primeira vez. E a quantidade de pessoas que você vê que veio do nada, que não tinha nada e que hoje tem um império, seja financeiro, seja familiar, seja, enfim, qualquer área, o esporte, qualquer área. Você pega aquele cara que não tocava nada de violão e daqui a pouco o cara tá arrebentando tudo. E aí você começa a entender isso. Eu tenho até um vídeo do Ed Sheeran, que eu vou colocar aqui, que ele mostra como era ele cantando há uns anos atrás, comparado a hoje. E é simplesmente bizarro. Assiste aí esse vídeo rapidinho. You have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this. And then, when people say artists are born with talent, you're not. I didn't have a plan B, and I wouldn't class myself as talented. I think you have to work for talent. You have to. I couldn't really play guitar or sing, and I learned how to do both. And couldn't really write a song, and then I learned how to do it. I think it's all. But I think persistence is worth more than talent. Like work rate and persistence. Like I came to London and was not the best singer-songwriter or the best performer in the scene that I was in. And even at the time where I got signed, I probably wasn't the best. But the more and more you work at something, you give yourself no choice but to get better. So I think, persistence for me was the key. And that's what I tell any kid nowadays that comes up and says, how do I become a performer? And I'm like, don't worry if you can't really sing or you can't really play. Like I couldn't really when I first started out. But... I'm addicted to and then. But I was persistent with it. Like I never thought I'd be doing anything else. Like I never thought I'd be playing stadiums, but I always thought I'd make a living doing music, even if it was just playing a pub show and getting 100 quid at the end of the night. I always knew that was possible. So I never had any other plan than You that. had no plan B. No. Yeah. Então você percebe que mesmo o cara sem ter nada, mesmo o cara sem saber, mesmo o cara sendo horrível, ele foi lá, arriscou e fez. E você percebe que além de meter o louco, ele meteu o louco e foi evoluindo todos os dias. Então você mete o louco, se coloca no risco e agora que você tá no risco, você tá numa corda bamba. Ou você vai melhorar e vai crescer e vai, porque não adianta também, eu vou meter o louco e é isso. Não, você vai ter que se virar, você vai ter que fazer as coisas acontecerem, sabe?
Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e mete mais o louco. Começa a fazer a parada. Eu não sei fazer, mas vai lá e faz. Vai lá e faz. Começa, se diverte, aprende, arrisca, quebra, erra, conhece pessoas e vai. Porque é isso que é a vida. A vida, na real, é uma grande meteção de louco. Onde você tá vivendo e você tá aprendendo e você tá indo e... tá ligado? Então é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um conteúdo bem legal, bem interessante. Aprenda isso, meta mais o louco e assiste esse outro vídeo aqui, ó, que esse aqui também ficou brabo. Tamo junto, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal e até a próxima. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it, you can influence it, you can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, if you push in, something will pop out the other side, that you can change it, you can mold it. That's maybe the most important thing.